Boa noite, tudo bom? Hoje nós vamos ter mais um podcast em saúde com uma pessoa muito especial. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Jadson Monteiro, que é um advogado especialista em direito médico, odontológico e da saúde, especialista em benefícios previdenciários em Ciência Jurídica e Social pela Universidade de Buenos Aires. Boa noite. Tudo bom, doutor Jadson Monteiro? Boa noite. Tá me escutando bem? Sim, estou escutando bem. E você, está me escutando? Tá ótimo o som. Agradeço muito sua presença hoje. Acho que você tem muito a acrescentar para as nossas famílias de portadores do transtorno do espectro autista e de outras deficiências mentais. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade, né, de abordar esse tema que é bastante importante e que impacta muitas famílias, né? Só quem tem um paciente, uma pessoa na família que tem esse transtorno, que sabe qual é a dificuldade no cotidiano, né? Não só do tratamento, quanto na busca dos direitos, né? O reconhecimento dos direitos desse tipo de paciente. Eu gostaria, Sim, pode falar. eu gostaria que primeiro você falasse um pouco sobre os direitos sociais do paciente com o transtorno do espectro autista. Quais são esses direitos? Olha, tem diversos direitos, mas antes de falar de cada um de forma específica, não tem como a gente citar a Lei Berenice Diana, que foi um marco, na verdade, né, quando falamos de tratamento do paciente com transtorno espectro autista. Né? Isso foi um marco lá em 2012. Antes de 2012 existia muito, quando falávamos de direitos sociais, sobretudo os direitos que são administrados pela Previdência Social, muito embora não seja um direito previdenciário, mas um direito assistencial, existia muito essa divergência de se entender se o paciente TEA ele era considerado ou não elegível ou não para obter esses direitos. E para isso precisava se entender se era ou não um deficiente. Né? E aí veio a Lei Berenice Piana, né, que é a Lei 12.764 de 2012, que modificou digamos assim, aclarou mais, facilitou mais a busca desses direitos sociais. São diversos direitos, aí, incluindo o direito à saúde, o direito à educação, o direito à previdência social, direito ao trabalho também, né? Tanto quando a gente fala de direito ao trabalho, também a gente fala da proteção daquela pessoa que está sob o controle, sob a guarda daquele paciente TEA, né? Que é o caso dos servidores públicos, né? Eles têm direito à redução da carga horária para cuidar desse paciente, cuidar de um filho que tem esse transtorno. A gente ainda não tem para os empregados particulares, os seletistas, mas obviamente quando há uma discussão judicial faz uma analogia. Se o servidor público ele tem esse direito de redução para cuidar de redução da jornada para cuidar do seu filho, obviamente o empregado privado também. Então tem essa gama de direitos aí, desde a saúde, a educação, o emprego. E quando nós falamos no que diz respeito ao direito à saúde, os pacientes com TEA, eles enfrentam uma certa dificuldade aí de cara com a cobertura nos tratamentos interdisciplinares, né, multidisciplinares, sobretudo quando falamos de saúde complementar privada, né? Existe o rol da ANS, e aí eu falo não só para o tratamento para as pessoas com TEA, mas qualquer tipo de tratamento. Existe o rol da ANS, né? A princípio, para as operadoras de planos de saúde, esse rol é taxativo,
mas nós sabemos que para o judiciário, né, e quando a gente fala de uma interpretação humanística, esse rol deixa de ser taxativo e sim exemplificativo. Isso quer dizer que não só aqueles tratamentos que estão lá citados, pode ser qualquer outro tratamento, desde que o profissional, o médico assistente, aquele que acompanha o paciente, diga que é necessário, como é o exemplo das terapias alternativas, né? A ABA, por exemplo, né? Há uma discussão aí, um desafio desses pacientes perante os planos de saúde, e até mesmo com a saúde pública, mas a gente sabe que o entendimento do judiciário não é esse. A gente pode falar também de um direito social, que é o direito à educação inclusiva. O portador do TEA, ele pode ter uma matrícula recusada, né? Ele pode ter um acompanhamento especial recusado, porque isso está previsto em lei. Ele é comparado a um deficiente e, uma vez comparado ao deficiente, ele passa a fazer jus a todos aqueles direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, é mais um direito social, que é o direito a uma educação inclusive, a um tratamento especial, um acompanhamento especial para esse tipo de paciente. E outro direito social é o direito, né, aos benefícios da assistência social, especialmente o benefício de prestação continuada, que é o BPC, mais conhecido como LOAS, né? É um direito assistencial ligado ao deficiente e ao idoso. Primeiro requisito é esse, se é idoso ou se é deficiente. Obviamente, estamos falando aqui de pacientes com o transtorno do espectro autista, então aí se enquadraria na categoria de deficiente. É um desafio enfrentado ainda pelas famílias, porque não basta a comprovação de que é deficiente. A lei, ela prevê também que há necessidade da comprovação de outros requisitos, como o requisito do potencial econômico, a renda per capita. E aí que vem a questão quando estamos falando de um direito assistencial para o paciente TEA. Porque, muito embora as famílias elas comprovem que a renda per capita ela ultrapassa o limite previsto em lei, que é de 1/4 do salário mínimo, na prática, esse requisito ele acaba caindo por terra, porque muitas vezes a pessoa tem uma renda, né, per capita que ultrapassa, mas o custo para lidar com aquele tratamento, né, materiais às vezes especiais, né, a depender do grau, né, do grau do transtorno, e aí a doutora pode falar melhor sobre o ponto de vista da medicina, né, existe alguns graus. Então, há necessidade, às vezes, há evidência de um custo maior. Então, esse lado aí da renda per capita, muito embora o Ministério da Previdência, o INSS, e aí eu quero deixar claro que não é um direito previdenciário, é um direito assistencial. É apenas administrado pelo INSS. Muito embora a autarquia previdenciária às vezes negue porque não atinge esse requisito da renda per capita, é necessário que a família, né, tente demonstrar que há um custo maior, que às vezes ultrapassa aquilo que é exigido pela lei, mas que isso precisa ser comprovado. O que importa dizer é que mesmo que não tenha esse requisito da renda per capita, precisa se comprovar de que aquela família, aquele paciente, está em estado de miserabilidade quando estamos falando da pessoa portadora do TEA. Dentre outros direitos sociais, é assim que a sociedade, a família do paciente, ele precisa entender. Ainda é escasso hoje assim, a forma de comunicar, os meios de informar sobre esses direitos sociais. Muitas vezes a família e o paciente fica sem saber o que fazer porque desconhece até. E é basicamente isso o panorama sobre os direitos sociais do paciente com o TEA. Eu vou pedir para a gente
gente voltar um pouquinho, porque assim, a gente tem uma grande população, muitas pessoas que nos acompanham. E fica mais fácil, às vezes, ele entender quando a gente traz uma situação real, um caso real, né? De nosso dia a dia. Então, voltando um pouquinho, quando a gente fala, né, do direito social ao trabalho, queria que você pontuasse novamente duas questões. Uma, a que você citou, que quando o servidor público ele tem uma criança, ele tem um filho, um dependente dele, pode pedir uma redução de carga horária. Isso Sim. pode acontecer para o servidor, tanto municipal como estadual, como federal. Sim, desde que seja servidor público, ele faz jus a esse direito. O que Certo. se visa aí é a proteção do deficiente, um cuidado maior. Isso só serve para uma criança e adolescente que seja filho, ou, por exemplo, se há um irmão que comprove a dependência, que é menor de idade, que é portador, ele também pode pleitear esse direito. Sim, ele pode pleitear. A regra é que seja filho ou que tenha a guarda. Então, se esse irmão ele tem a guarda daquele outro irmão que é menor e é portador da doença, ele é servidor, ele faz jus à redução da jornada. E caso, assim, saindo de quem é servidor público, em outras áreas, pessoa que não é servidora, os pais não são servidores públicos, ele pode, via judicial, requerer uma redução de carga horária, fazendo a correlação com esse direito que já é reconhecido para o servidor público. É uma pergunta bastante interessante. Assim, a lei ela não prevê para o trabalhador que não seja estatutário, ou seja, que não seja servidor público. Então, nós estamos falando de um trabalhador da iniciativa privada, o Isso. seletista. Não existe previsão legal, mas o direito ele não está distrito somente à lei. Nós estamos falando de um fenômeno social, que a proporção que a sociedade vai evoluindo, novas necessidades vão surgindo, a tendência é que o direito acompanhe isso. Então, como é que acontece desta forma? O trabalhador que ele é da iniciativa privada, ou seja, um seletista, se ele tem um filho que é portador da doença, cabe sim ele judicializar. Obviamente, o juiz vai analisar todas as provas carregadas dos autos, os relatórios médicos e a necessidade daquela criança ter um acompanhamento mais próximo do seu responsável legal. É certamente o magistrado que analisar esse pleito, ele vai analisar pelo princípio da humanidade e aplicar aí o princípio da analogia, ou seja, de acordo com o que é previsto para o servidor, de uma forma analógica, podemos sim conceder ao empregado privado, ao seletista. Ainda em relação ao direito ao trabalho, o portador do TEA ou outra deficiência mental, ele faz jus, ele pode requerer, isso já pensando no adulto, uma vaga de deficiente. Na verdade, se eu falei que em 2012 teve um marco aí nesse cenário do portador do TEA, e aí esse marco foi com a Lei Berenice, que reconheceu o portador do TEA como deficiente, automaticamente ele passa a fazer jus a todos os direitos previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência. E um desses direitos é justamente a vaga de emprego e ainda sendo protegido contra a dispensa enquanto não houver outra pessoa para substituir ele. O que é que eu quero dizer com isso? A empresa ela tem uma vaga lá que é destinada e aí tem uma série de outros requisitos, depende do porte da empresa, quantos funcionários tem, e um determinado percentual deve ser reservado à